pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância e a relevância da metodologia de pesquisa nos trabalhos científicos. Bem, para atingir esse objetivo, a gente vai fazer um paralelo com a produção de uma torta de morango com recheio de chocolate. É isso mesmo, uma saborosa torta de morango, recheada de chocolate, que ao final iremos saborear. Bem, a metodologia de pesquisa consiste no estudo e discussão dos métodos científicos de produção de trabalhos acadêmicos. A importância dessa metodologia de pesquisa basicamente está relacionada a capacitar o pesquisador a comprovar cientificamente qual foi o caminho percorrido para realizar o seu estudo. Primeiro, essa comprovação é necessária para que outros pesquisadores possam dar credibilidade e validar os resultados que você apresentou na sua pesquisa. E segundo, a metodologia de pesquisa de um trabalho, ela serve também como norte para a replicação de outros estudos que buscam dar continuidade à sua pesquisa. É nessa característica que temos a evolução da ciência, porque de outra forma, se não houvesse a comprovação do método percorrido para se atingir os resultados em determinadas pesquisas, não teríamos uma continuidade. Todo pesquisador teria que voltar a partir do zero e fazer o mesmo trabalho científico que os demais fizeram. Então, como temos um método científico comprovado e que esse método é apresentado em todo o estudo, os pesquisadores sempre partem dos resultados que alguém já obteve para dar continuidade e conhecer, esclarecer e responder novas perguntas que surgem nas diferentes áreas do conhecimento. Voltando à nossa torta de morango com recheio de chocolate, na torta nós temos dois momentos específicos. O primeiro deles é referente aos ingredientes. Então, todo mundo que pretende fazer uma torta de chocolate com recheio torta de morango com recheio de chocolate, a primeira pergunta que é feita é quais são os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente. Bem, o segundo momento basicamente está relacionado com como reunir esses ingredientes e as diferentes proporções para se atingir o resultado esperado. Que resultado é esse? É a nossa torta de chocolate, de morango com recheio de chocolate. Uma torta que seja comestível, claro. No trabalho científico, nós também temos esses dois momentos. O primeiro deles é em relação à apresentação do trabalho, ao compromisso assumido com esse trabalho, aos conceitos teóricos relacionados ao seu trabalho, à sua proposta de pesquisa. E no segundo momento é aquele em que você vai apresentar o passo a passo. Quais foram as etapas executadas no seu trabalho científico para se chegar a esse resultado que você apresenta ao final da sua pesquisa. Então, a primeira etapa, os ingredientes da nossa pesquisa, que diz respeito ao compromisso assumido, são a introdução, justificativa, problema de pesquisa, que é a questão central que vai nortear toda a atividade prática do pesquisador, o objetivo geral, os objetivos específicos e a fundamentação teórica, com os conceitos centrais relacionados ao tema da sua pesquisa, que vão embasar e sustentar a sua discussão ao final do trabalho, quando da discussão empírica dos resultados. O segundo momento, assim como na torta de morango com recheio de chocolate, na pesquisa científica nós temos os procedimentos metodológicos, que consistem nas características centrais da classificação da sua pesquisa. Como você classifica o seu estudo, quais foram os procedimentos executados em termos de coleta de dados, de investigação empírica em determinado campo de pesquisa, seja uma empresa, seja com pessoas, grupos sociais, comunidades, relações entre pessoas que têm cargos de autoridade, pessoas
que são subordinadas a elas, a relação entre professor-aluno, relacionamentos entre alunos, comportamento de alunos na escola, comportamento de professores, vários fenômenos sociais que envolvem a nossa realidade podem ser investigados. E para isso você tem que apresentar o passo a passo de investigação, que envolve a coleta de dados nessas realidades e como esses dados foram analisados, né? Como eles foram traduzidos para uma linguagem científica e apresentados como resposta àquele problema de pesquisa que você assumiu logo no início, aquele compromisso que você apresentou nos ingredientes da sua pesquisa, juntamente com o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, reunindo essa primeira parte da minha pesquisa, que envolve o compromisso assumido, e a segunda parte, que é o passo a passo apresentado na metodologia, nos procedimentos, no enfoque metodológico, ao final nós temos um resultado de pesquisa. Esse resultado de pesquisa é como se fosse a nossa torta de morango. Então, se eu tenho um resultado adequado que reflete de fato a compreensão, a descrição e a explicação daquela realidade investigada, é porque houve uma coerência entre a proposta de pesquisa e os métodos científicos, os procedimentos sistemáticos, racionais e lógicos de pesquisa, de investigação que eu utilizei, e aí eu atingi o objetivo esperado, gerando resultados que explicam aquela realidade. Se há uma incoerência, eu possivelmente cometi algum erro, ou na parte teórica conceitual, que é o compromisso assumido, ou na parte metodológica, que é em relação aos métodos, o passo a passo, as etapas de execução da pesquisa, ou ainda quando eu coloco em prática esses métodos na realidade investigada. Então tem que ter esses cuidados. E aí, se eu apresentei ao final um resultado coerente com aquela realidade de investigação, um resultado que cientificamente pode ser comprovado, tem credibilidade, e se outros pesquisadores, assumindo o mesmo procedimento, as mesmas técnicas de pesquisa, conseguem replicar esse estudo em termos de investigação científica naquele tipo de realidade ou em outras realidades, né, até mesmo em diferentes fenômenos sociais, possivelmente nós temos ali resultados que refletem essa realidade, resultados científicos que possam ser comprovados e que possuem certa credibilidade. Na torta de morango com recheio na torta de chocolate com recheio de morango, se eu juntei adequadamente ingredientes e o modo de fazer, após um período no forno, eu tenho uma bela torta de morango com recheio de chocolate para degustar com os amigos, com os colegas. Então essa é a importância da nossa metodologia de pesquisa, dos procedimentos metodológicos dentro de um trabalho científico conduzido em diferentes áreas do conhecimento.